Eu já fiz um vídeo sobre por que o budismo tem tantas tradições, né? E nesse vídeo eu esbocei um pouco da taxonomia, ou seja, do vocabulário que é usado para designar diferentes tipificações, né, de formas de budismo, né? Então é um pouco assim como os animais, né? A gente pode falar, tem os mamíferos, mas tem os felinos, ou a gente pode falar aqueles que voam, aqueles que estão na água, né? A gente pode categorizar esses fenômenos de muitas formas, assim, né? Mais formais, menos formais, sobre ângulos diferentes, né? Aqueles que imitam para fugir da presa, né? Então tem lagartos, aí tem pássaros que têm penas também, né? Então são grupos bem distintos assim na taxonomia direta, mas eles têm alguma coisa em comum. Então o Dharma, devido à profundidade dos ensinamentos do Buda e da vastidão e da diversidade de formas que o Buda apresentou os ensinamentos para as diferentes inclinações dos seres, também há muitas formas de classificar os ensinamentos, né? E nós temos essas duas palavras, assim, às vezes que eu tenho conversado com várias pessoas nos últimos anos e parece que surge uma certa confusão, particularmente, né? Porque primeiro se a gente fala nos três veículos, né? Dentro do budismo tibetano, principalmente, hoje em dia a gente fala em Shravakayana, a gente usava a palavra Hinayana, mas ela ganhou um sentido ofensivo para algumas tradições, então a gente usa Shravakayana, Mahayana e Vajrayana. Mas particularmente entre o Mahayana e o Vajrayana parece que surgiu uma confusão, ou pelo menos eu reconheço muita confusão em torno dessas duas palavras, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo só sobre essa terminologia Mahayana e Vajrayana. Então, primeiro, o problema principal que a gente tem com relação a essa nomenclatura Mahayana e Vajrayana é que ela é ambígua dentro do escopo dela. Então, por exemplo, Mahayana é que nem a gente falar Frigidaire, né? A marca da geladeira antiga, né? Não existe, acho que nem existe mais. Então, tem gente que ainda hoje chama a geladeira de Frigidaire, usa o nome da marca, né? Então, esse tipo de uso da linguagem assim que confunde um pouco o que é uma marca e o que é o nome genérico daquele aparelho, né, que é geladeira. Isso existe bastante no budismo, né? Então, devido à forma que as pessoas usam as palavras e os diferentes contextos e textos que as pessoas usam as palavras, essas palavras ganham um sentido próprio, que não é que seja, né, Frigidaire e geladeira se referem à mesma coisa, né, ao mesmo fenômeno, mas sob um ângulo, né, uma delas tá dizendo alguma coisa quando tu fala Frigidaire, na verdade, né? Tá falando um pouco da tua criação, do que tu teve de geladeira quando tu era criança, do que tu considera uma boa geladeira, talvez, né? Tu tá fazendo a propaganda de uma marca e assim por diante, né? E quando tu usa a palavra geladeira, né? Então, enfim. Aí, né, no caso do Mahayana, principalmente, essa palavra ela tem muitas conotações, dependendo se é um historiador falando, ou se é uma pessoa do budismo geral, né, do budismo, uma pessoa que pratica o Theravada, ou uma pessoa que pratica budismo japonês, ou budismo chinês, ou várias formas de budismo que podem ter. E ela está usando esse termo de um jeito, e dentro do budismo tibetano, que na verdade também é uma palavra complicada, porque o budismo tibetano ele veio da Índia, né? Então ele é indo-tibetano. E ele se estabeleceu por todos os Himalaias, né? E hoje em dia existe no Ocidente, na Índia, que tem parte dos Himalaias, e também vários países dos Himalaias, assim, que falam várias línguas também. Então, o cerne da sobrevivência, onde surgiu mais textos, é o Tibete. Daí se fala budismo tibetano, né? Mas, estritamente falando, esse budismo não é culturalmente, a princípio, ligado ao Tibete. É, a princípio, ligado à Índia, né? Então, mas o budismo tibetano, ele usa a palavra Mahayana no outro sentido também.
diferente das outras formas de budismo e diferente do que um historiador usa a palavra Mahayana, né? Isso é porque o conceito de Yana, né, o conceito de veículo, é uma ideia importante para algumas formas de budismo e para outras formas de budismo ela não é uma ideia importante. Então, algumas vezes se usa a palavra Mahayana para se referir a uma tradição, né? Então, eu uso essa palavra tradição para referir a uma coisa que está ligada a costumes e a cultura e está ligada a estabelecimentos que se identificam dessa forma, né? Estabelecimentos, seja mosteiros e praticantes e grupos, né? Então eles se identificam como Mahayana, assim. Não no Tibete. No Tibete isso não existe. Ninguém se identifica como Mahayanista. Por quê? Porque são todos Mahayanistas, né? Então não faz sentido nenhum dizer eu sou Mahayana. Bom, eu também sou. Qualquer linhagem que tem no Tibete, qualquer forma de budismo que tem no Tibete, né, é Mahayana. Aí eu já ouvi aqui no Brasil as pessoas falando que linhagem você é? Eu sou da linhagem Mahayana. Não, um Yana é um veículo, não é uma linhagem, né? Dentro do Mahayana tem, por exemplo, a linhagem do Arya Nagarjuna, né, que é o caminho do meio, né? Aí tem a linhagem do Arya Asanga, né, que é a linhagem da vastidão. Daí tem a linhagem do Bodhidharma, que vai dar no Zen, no Shan, no Zen, né? Então, tem linhagens ligadas a professores Mahayana, mas o Mahayana em si, tu pode dizer que por um lado ele é uma tradição, ou seja, tu extrapola a palavra Mahayana e usa como tradição. Muita gente usa assim, então não dá para dizer que não é. Mas no sentido específico, assim, por exemplo, na tradição tibetana, quando a gente fala Mahayana, a gente está se referindo ao veículo. E o veículo, por exemplo, no Tibete, o Mahayana é comum a todas as formas de budismo dentro do Tibete. Então, o budismo tibetano é Mahayana. Aí todo mundo... Tá, mas se o budismo tibetano é Mahayana, que história é essa de Vajrayana? Por que o budismo tibetano se diz Vajrayana? Bom, o Mahayana, ele é uma forma geral, né, dos ensinamentos. Então, uma parte do Mahayana é o Vajrayana. E todas as formas de budismo no Tibete também são Vajrayana. Daí a pessoa já se confunde, né? Mas como é que pode ser Mahayana e Vajrayana ao mesmo tempo? Bom, se é Vajrayana, é Mahayana. Não tem outra... ninguém no universo vai discordar disso. O Vajrayana é um sistema Mahayana. O Vajrayana é um subconjunto de práticas dentro do Mahayana, né? Então, todo o Vajrayana ele tem que aceitar tudo que está exposto nos textos sagrados do Mahayana. Tudo que foi ensinado no Mahayana, o Vajrayana tem que aceitar. E não quero dizer nada, mas quando a gente fala em Shravakayana, né, então tudo que o Shravakayana fala, o Mahayana tem que aceitar e o Vajrayana tem que aceitar. Né? O Vajrayana tem que aceitar todo mundo, tem que aceitar tudo que o Shravakayana ensinou, né, o Buda ensinou para aquele nível de praticante, tudo que o Mahayana ensinou, que ensinou para aquele nível de praticante, e tudo que o próprio Vajrayana, que é o oposto não vale, né? Ou seja, nem todo Mahayana, aliás, a maioria deles não aceita o que o Vajrayana ensina, e nem todo Shravakayana, aliás, a maioria deles não aceita o que o Mahayana ensina. Algumas coisas, às vezes, eles entendem como comum e conseguem dialogar, né? Algumas coisas eles olham com estranheza e dizem, não, isso não foi o que o Buda ensinou. Então, uma coisa é mais abrangente, que inclui todos os ensinamentos, e outra coisa mais restrita, né? Não, nós só temos esse conjunto, os outros conjuntos a gente acha que é um adendo. Aí tem explicações históricas, os historiadores concordam muitas vezes, eles dizem, não, isso veio depois, isso daí é adição, não foi o que o Buda ensinou, né? Mas não é isso que o Vajrayana ensina. Então eu já vi praticantes, né, do budismo tibetano, né, dizendo, não, o Vajrayana é uma adição posterior. Não é isso que nenhuma tradição Vajrayana ensina. O Vajrayana é ensinado do contexto de que o próprio Buda deu também os ensinamentos Vajrayana, né? Então, claro, mestres posteriores abriram mais esses ensinamentos. Esses ensinamentos acabaram sendo... eles são descritos como sendo mais adequados a tempos difíceis, né? Então, tempos degenerados, né? Como o nosso, ou como já era 1500 anos atrás, né? Já era considerado bem mais difícil em certos lugares do que na Índia na época do Buda. Então, aí eles disseram, não, agora a gente precisa de um remédio mais forte. Então, o remédio mais forte é o Vajrayana, né? O Vajrayana, ele prospera quando a mente das pessoas é muito confusa, quando a mente das pessoas é muito
atribulada, as pessoas são muito distraídas, não tem tempo, quando as pessoas são levadas por emoções perturbadoras muito fortes, né? Então, daí o Vajrayana é o remédio ideal, né? Essa é a propaganda que o próprio Vajrayana faz sobre si, né? Isso é o que o Vajrayana descreve. Então, é para esses tempos. Quanto mais complicada for a coisa, mais Donald Trump, mais governantes aí no Brasil seja um problema, melhor é o Vajrayana. Quanto mais confusão também, assim, aparecer que o budismo está degenerando e assim por diante, o Vajrayana é o remédio, assim, né? Curiosamente. Então, as pessoas, né, as outras tradições, aí que tá, então tem isso. Então, quando a gente está dialogando, né, uma coisa que não existia dentro do Tibete, porque o Tibete era uma coisa, tinha muitas tradições lá dentro, mas todo mundo era Mahayana, todo mundo era Vajrayana. Então, quando o budismo vem para o Ocidente e quando o budismo tibetano retorna para a Índia, né, porque ele retornou para a Índia com a diáspora, então os tibetanos foram para a Índia e trouxeram o budismo que veio da Índia, voltou para a Índia via os tibetanos, né? Quando isso aconteceu, os budistas se reencontraram com tradições que eles não se conversavam há 1000 anos, não sabiam nem se existia ainda, né? E daí essas tradições, elas tinham outras ideias sobre veículos, sobre nomes de tradição, né? Então, quando um budista tibetano, como o Trungpa Rinpoche, encontra um budista zen, como o Suzuki Roshi, ali na Califórnia, ou nos Estados Unidos de forma geral, né, eles dialogam, eles têm que voltar a se entender, assim, né? Eles se entendem muito bem, mas tem que perceber que teve um afastamento muito longo, né? Então as pessoas, o Zen não tem essa escala de yanas. Bom, eles têm a ideia de Shravakayana e a ideia de Mahayana, né? Então eles têm noção de yana, mas eles não falam do Vajrayana. E eles até conhecem, né, o Vajrayana japonês, então eles têm influência do Vajrayana japonês e assim por diante, mas eles mesmos não têm aqueles ensinamentos, ou tem só um detalhe ou outro que eles pegaram Então, né, do ponto de vista chauvinista tibetano, assim, eles vão dizer, mas pobre do Zen, né? O Zen não tem aqueles ensinamentos, assim, ficou incompleto, né? Se perderam os textos e tal, eles não chegaram a receber esses ensinamentos, né? Do ponto de vista chauvinista, assim, do ponto de vista sectário, né? E o ponto de vista sectário do Zen é parecido, né? Pobre daquele pessoal lá do Tibete, né? Influenciado por pensamento hindu, acabou comprando um monte de bobagem que não precisa para o budismo e tal, né? Então isso é o extremo, né? O extremo da visão errônea de um sobre o outro. E isso aconteceu, e isso acontece. Volta e meia, alguém expressa essas opiniões que a gente vê na internet. Então, todo mundo tenta praticar o respeito, mas todo mundo às vezes pensa isso sem falar, porque, né, é um bom praticante, mesmo pensando isso, né? E, né, algumas vezes tem uns grandes professores dentro da tradição que eles transcendem, né? Por exemplo, o Dzongchen Rinpoche tem um apreço muito grande pelo Zen e assim por diante, né? Mas é preciso entender esse contexto no qual a palavra é usada. Então, a palavra Mahayana, quando ela é pensada e falada por um praticante do Zen, ela não é a mesma palavra Mahayana que é falada por um praticante do budismo tibetano. O budismo tibetano preservou outros conjuntos de textos, deu ênfase para outros textos, o Zen deu ênfase para certos textos, e tem o contexto de todo o volume de conteúdo e de práticas do Vajrayana no Tibete, que no Japão, onde existe também Vajrayana, mas o Vajrayana é bem mais restrito e tem bem menos variedade, bem menos prática, né? Então é outro entendimento do que seja, né? E aqui não, né, estou falando que tem menos, não estou fazendo uma crítica, é uma situação histórica, né? Então talvez menos seja melhor para eles, né? Eles têm na perspectiva do Vajrayana, não. Na perspectiva do Vajrayana, daí a gente tem que entrar dentro, né? Então quando a gente fala assim, quando a gente começa a falar Mahayana e Vajrayana, vamos falar dentro do budismo tibetano. Aí no budismo tibetano tem um entendimento do que é Mahayana e Vajrayana. Aliás, mais de um, né? Tem uma disputa, tem uma polêmica também em torno dessa divisão Mahayana e Vajrayana. Não é toda escola que concorda em exatamente como o Vajrayana é superior ao Mahayana, né? Tem mais de uma visão sobre essa superioridade. Essa superioridade, aí, né? Quando a gente está falando com Zen, quando a gente está falando com o Shravakayana, é sectário, é divisivo. Divisivo é uma palavra que não existe, mas cria cisão, cria mal-estar a gente ficar falando em superioridade, né? Então, se a gente está sendo político e está falando
com outras tradições, a gente não entra nessa questão do que é uma prática superior, o que não é uma prática superior, porque cada um tem a sua ideia do que é melhor, e daí não é o momento, né, de ficar esfregando na cara do outro o que é a nossa opinião e o que nós fazemos, né. Por outro lado, quando a gente está praticando e refletindo sobre a nossa própria prática dentro da nossa própria tradição, daí a gente está classificando as formas de prática, né. Então, aqui, quando a gente não está dialogando de uma forma geral com o mundo, aí a gente claramente, todas as formas da Dalai Lama, todos os professores do budismo tibetano, eles vão dizer claramente o Vajrayana é superior ao Mahayana. Isso não... No budismo tibetano, ninguém pensa duas vezes sobre esse assunto, né? Mas superior em que sentido, né? Aí tem mais de uma escola de pensamento sobre... basicamente a diferença é assim, todos consideram que o Vajrayana é superior em meios, então tem mais velocidade para atingir a iluminação e tem mais práticas, mais formas de praticar, mais meios, né? Meios hábeis, né? Jeitos de fazer a coisa, né? É mais plural, é mais customizável, mais adaptável às necessidades dos seres. Tem uma diversidade maior, né? E essa diversidade também, porque se usa o remédio preciso para o problema preciso, dá uma eficácia maior, é mais rápido. Então, isso daí, na verdade, não tem nenhuma disputa quanto a isso. Todo mundo no Tibete entende essa superioridade, né? Com relação ao que tem de polêmico, o que tem de polêmico é se tem uma sabedoria, né? Se tem um entendimento da realidade superior no Vajrayana que não há no Mahayana. E aqui nós temos disputa. Então, há tradições tibetanas, particularmente a tradição Geluk, que vai dizer que não, que a sabedoria do Mahayana é definitiva e o Mahayana, o Prajnaparamita e o Mahayana não tem nenhuma outra sabedoria superior ao Prajnaparamita e ao Mahayana. Já Mipan Rinpoche, na tradição Nyingma, ele vai dizer que a sabedoria, o Prajna, tem níveis de Prajna, e o Prajna do Vajrayana é superior ao Prajna do Mahayana. Aí, né, podemos entrar nessa discussão, podemos não entrar nessa discussão, mas é bom saber que tem essa distinção, né. De outra forma, né, na prática, é impossível praticar o Vajrayana sem ter a base do Mahayana. Então é por isso que todos os professores enfatizam entendimentos, preservação dos textos Mahayana, né? Isso é importante meritório para todos, em todos os aspectos, né? O Mahayana é muito profundo, ele é muito mais profundo do que a gente vai conseguir entender numa vida sozinho. A gente pode estudar o Mahayana várias vidas e a gente não vai chegar ao final do que o Mahayana ensina. Ele já é, por si só, ele já é muito vasto, né? O Vajrayana é exponencialmente mais vasto, mas o Mahayana é suficientemente vasto para ser impossível saber tudo que tem no Mahayana numa vida. O Shravakayana consta que sim, que há praticantes que têm conhecimento completo dos textos do Shravakayana numa só vida, e conhece todos os métodos, todas as práticas, todas as terminologias. Deve ser bastante raro, mas se considera possível, assim. E confere um pouco com o que se entende por Theravada, né? O Theravada, acho que se entende que, embora seja muito raro um mestre dominar todo o Tripitaka, não é impossível. Na tradição tibetana até tem-se o Kangyur Rinpoche, né? O Kangyur Rinpoche supostamente era alguém que dominava o Tripitaka, né? Sabia o Tripitaka de cor, na verdade. Então, tu pedia um verso de qualquer lugar, de qualquer texto do Tripitaka, e ele sabia, né? Então, isso inclui alguns sutras, grande parte dos sutras Mahayana, só não inclui os Shastras, né? Então, é um conhecimento vasto, né? Então, né, essa divisão Mahayana-Vajrayana, né? O Vajrayana, ele tem meios e talvez tenha uma sabedoria superior, né? Talvez seja... Dá para fazer esse argumento por alguns autores no budismo tibetano, né? Mas ele tem como pré-requisito o Mahayana. Então, dependendo do professor, né, tibetano, ele vai dar mais ênfase para dar ensinamentos Mahayana que vão preparar melhor a pessoa para fazer as práticas Vajrayana, ou ele já joga a pessoa nas práticas, dizendo, nosso tempo já está degenerado, a gente não tem tempo para estudar tudo isso do Mahayana, a gente vai fazer o Vajrayana como der. Então, essas duas estratégias existem. É por isso que se diz, algumas vezes, que um centro tibetano é Mahayana. Porque ele dá mais ênfase a ensinamentos Mahayana, né?
Quer dizer, claro, né? Pode ser que tenha problemas, assim, no sentido de não se poder ensinar o Vajrayana ali, porque não tem as autorizações necessárias, as capacitações necessárias, né? Mas, de forma geral, se há professores capazes de ensinar o Vajrayana e o Mahayana enfatizado, é porque se entende que as pessoas precisam de uma base. Então, se faz mais shamatha, se faz mais recitação de sutras, estudo, né? Se foca muito em estudo. E aí as práticas do Vajrayana não são explicadas em profundidade, elas são feitas sem tanta ênfase, né? Então, eles mantêm práticas do Vajrayana, mas eles não dão ênfase para essas. Já outros centros já pensam assim, bom, os tempos não dá mais para as pessoas estudarem, não dá mais tempo e elas já vão morrer daqui a pouco e é muita perturbação. Os métodos do Vajrayana vão ter uma confiança na Guru Yoga, né? Na relação com o Guru. Então, a partir dessa confiança, eles constroem o Vajrayana com parcos conhecimentos do Mahayana. E o Mahayana vira meio que um backup, assim, né? Então, quando a pessoa não está conseguindo fazer a prática do Vajrayana, ela vai para certos pontos chaves do Mahayana que o professor instrui, né? Então, pelo menos o Mahayana ela mantém, né? Então, essa é uma estratégia também bastante comum nos centros ocidentais que explicam o budismo tibetano, até talvez na Ásia, quando a gente está falando fora do mosteiro, né? Então, tem essas duas estratégias, né? Mas uma coisa assim, né? A característica que define o Vajrayana é o uso das emoções aflitivas, ou das aflições mentais, né? Como combustível no caminho espiritual. Então, não é que as aflições mentais sejam boas ou desejáveis, mas quando elas surgem, os métodos do Vajrayana, se eles estão presentes, elas podem, em vez de levar a pessoa para mais sofrimento, elas produzem um fortalecimento da prática espiritual. Isso é fácil de entender, assim, porque, por exemplo, se você tem algum treinamento de shamatha, digamos, né? Então, você tem meditação, você tem uma certa... você não é tão reativo. Acontece uma coisa com você, alguém dá uma pancada na sua cabeça, aí você é capaz de aplicar um antídoto Mahayana. Você para pensar, né? Aí você para pensar, a pessoa bateu em você, aí você teve raiva, aí você lembra, não, mas para aí, a pessoa está fazendo isso, ela mesma levada por aflições mentais, aplicou o antídoto, né? Então, a raiva que surgiu na sua mente leva você a ter compaixão pelo ser. Então, tu pode dizer que ela é tipo um estopim, através dessa prática analítica do Mahayana, para levar você a ter compaixão pelo ser, né? Então, isso no Mahayana, né? Aí, no Vajrayana, ele só elimina um espaço, a parte analítica. Ele pega diretamente o veneno, a energia da raiva e transforma aquilo em compaixão. Tem os métodos específicos dentro do Vajrayana para fazer isso, que são métodos que devem ser explicados na relação com o Guru. Que talvez também aí é outra característica que define o Vajrayana, né? Então, no Mahayana não há gurus, não há... O professor espiritual é o Kalyanamitra, né? O amigo espiritual. Então, é uma pessoa que está na sua frente, no caminho, que entende mais, que praticou mais, e ele pode lhe dar informações e treinar você em certas práticas e assim por diante. Mas não é alguém que você tem um compromisso de obediência, por exemplo, um compromisso de ver com pureza, né? No Vajrayana, sim. No Vajrayana, quando a pessoa toma a iniciação de um professor, ela vê aquele professor como um Buda. E o que o Buda fala é um mandamento. Então, a pessoa não tem mais a possibilidade né? Ela pode, se ela pensa diferente, ela pode dizer pro professor, não, mas eu acho que não é bem assim, talvez. Daí, no diálogo, pode ser que surja uma abertura, né? Agora, se é uma injunção do professor, ela tem que aceitar, né? Porque ele é um Buda e a pessoa que se comprometeu a ter visão pura. E daí, né, isso é confundido com... Tem todo um livro do Dzongsa Rinpoche Rinpoche sobre como seguir um guru, né? E tem toda essa ideia de fé cega. As pessoas não querem entregar sua autonomia para um professor. Mas é por autonomia que a pessoa entrega a sua autonomia para o professor. Então, ela tem que fazer essa reflexão, ela é recomendado que ela analise bem essa pessoa, e daí ela usa aquela pessoa, carne e osso, que ela vai reconhecer como um Buda, ela usa aquela pessoa como um caminho espiritual, né? Então, ela fez a análise e ela aceita aquilo. Depois que ela aceita, ela vai fazer a prática. E a prática é ter visão pura e ter obediência, assim por diante. Então,
Essa é uma característica do Vajrayana. No Mahayana não tem isso. Mas a pessoa tem uma aversão pela prática, pela ideia de guru, então a pessoa vai lá e pratica outra forma de budismo, pratica o Shravakayana ou pratica o Mahayana. Mas ela não vai ter prática de deidade, ela não vai ter todas as práticas, todas essas ideias de práticas, né? Por exemplo, o Vajrayana é possível praticar mesmo em circunstâncias muito difíceis, né? No Mahayana é recomendado, mas é uma prática mais avançada também. Ninguém, a maioria das pessoas não está nesse nível no Mahayana, não se considera. No Vajrayana, muita gente já, né, que está numa situação, que está em uma vida muito atribulada, uma vida muito difícil, né? Uma posição muito superior ou muito inferior, digamos, né, muito pobre, ou muito rica, ou muito poderosa, ou muito fora de sem casta, muito marginal. Essas posições extremas, elas funcionam bem com o Vajrayana, né? O Vajrayana, a prática do Vajrayana, ela funciona bem para pessoas em situações como a maioria de nós hoje em dia é, né? Então a gente está sempre distraído, por exemplo, com emoções muito fortes, com altos e baixos na vida e assim por diante, né? E não é muito comum o Mahayana funcionar nesse âmbito, assim. Então, então essa é uma característica que é preciso entender que o Mahayana não tem, essa coisa do guru, né? Então, as pessoas começam mas o meu professor, isso, e ter uma ideia de guru dentro do Mahayana, e elas acham que são praticantes do Mahayana, isso está totalmente equivocado. Elas não têm um guru, elas não podem ter um guru. Elas só vão ter um guru quando tiver uma iniciação no Vajrayana, né? Ou receber certos ensinamentos sobre a natureza da mente dentro do Vajrayana. Daí elas têm um guru. Senão, no Mahayana é um Kalyanamitra, né? Um amigo espiritual, né? É outro nível de professor, outra ideia de professor, que você tem muito mais liberdade, você deve respeitar, você deve tratar bem, você deve fazer oferenda, tudo isso está tudo certo. Mas ao mesmo tempo não tem essa questão de visão pura, você pode ver imperfeições nesse seu Kalyanamitra, e você não tem nenhuma questão de obediência, de seguir o que ele fala, ou de só seguir ele, e assim por diante. Algumas vezes no Vajrayana, embora você possa ter e deva ter vários professores, você deve ter um central, um guru raiz, no qual você dirime dúvidas, né, e você resolve se é isso ou se é aquilo que um outro professor falou, né. Então tem uma pessoa com quem você conversa sobre essas decisões, assim, sobre a sua prática, né. Então, e na prática é um pouco isso, né. Os centros tibetanos, eles vão oferecer, todos eles vão oferecer ensinamentos Mahayana, com mais ou menos ênfase, e todos eles vão oferecer ensinamentos Vajrayana com mais ou menos ênfase, se eles são autênticos, né. O Dzongsa Rinpoche disse que professores do Vajrayana que não ensinem práticas de deidade não são recomendáveis, né? Então, se o professor é um professor do Vajrayana e ele não ensina a prática de deidade, ele não é recomendável. Por outro lado, se ele é um professor do Mahayana, e daí ele diz que é Mahayana, e daí ele promove práticas como Tsok, né, e outras práticas de sadhana e assim por diante, e as pessoas tratam ele como um guru e assim por diante, ele não é um professor do Mahayana, né? Ele está apenas dizendo que ele foca o Mahayana, mas ele está operando dentro dos ditames do Vajrayana, né? Então, isso pouca gente entende, assim, essas nuances que tem, né? E isso é muito específico do budismo tibetano. Quando a gente vai dialogar com o Zen, ou com o Theravada, ou com outras tradições, Terra Pura e outras tradições não tibetanas, daí eles são, né, o Theravada não gosta da caracterização de Yana, então eles nem aceitam sobre si, né, a caracterização de Charabakayana. Normalmente o budismo tibetano vai dizer que eles são Charabakayana, mas se eles não gostam nem mesmo disso, tudo bem. E as outras tradições Mahayana, elas vão dizer assim, bom, não sei, né, esse negócio do Vajrayana aí, né, o quanto isso é... Nós não temos essas práticas, e aí, se eles são bons praticantes e respeitosos, eles vão dizer, bom, esse é o jeito deles lá e tal, nós não vamos entrar em questões de superioridade e inferioridade. É muito perigoso, né, quando a gente começa a comparar grupos de pessoas, assim, em termos de superioridade e inferioridade. A superioridade e inferioridade, né, quando a gente fala Mahayana e Vajrayana superior e inferior, a gente está falando da nossa prática. Então, quando a gente tem a prática do Charabakayana, é porque a gente está buscando liberação individual. Quando a gente tem a prática do Mahayana, é quando a gente está buscando a iluminação para todos os seres. E quando a gente está falando do Vajrayana, é que a gente está treinando em visão pura, treinando em usar as emoções aflitivas diretamente no caminho,
de uma forma muito rápida, né, para atingir a iluminação numa vida só, ou no máximo em algumas poucas vidas, né? Então, essas são as prerrogativas próprias e também adequado para tempos difíceis e mentes difíceis e pessoas difíceis e circunstâncias. E o que é difícil, né? Muitas aflições mentais, muita turbulência, muitos altos e baixos, muita velocidade, muito intelecto, né? Então, muita agitação, né? Então, o Vajrayana é bom para lidar com esse tipo de... Não é que o praticante do Vajrayana seja pior. Ele tem que ter certas... Ele precisa de um certo mérito para conseguir praticar o Vajrayana, senão ele não vai se interessar nem conseguir praticar. Mas se ele tem a conexão com o Guru e ele tem um método, não importa o grau de confusão, ele pode sanar isso. Se ele se aplicar na prática, ele vai conseguir resolver. O que não é tão verdade... Bom, é verdade no longuíssimo prazo no Mahayana. Então, se diz que o Mahayana demora 3 incontáveis éons, kalpas, né? Para a pessoa se iluminar. Leva 500 vidas, né? Então, a pessoa vai praticando a longo prazo, assim, né? As transformações... Tem uma paciência muito grande com as transformações, né? É uma perspectiva diferente, assim, com relação a isso. Né, eu estou falando nisso porque muitas vezes eu ouço as pessoas falar porque eu sou da linhagem de Vajrayana, linhagem Mahayana. A palavra linhagem tem a ver com o que o seu professor pratica, né? Então, claro, se o foco principal do meu professor é o Vajrayana, aí eu posso dizer que a minha linhagem tem o foco principal do Vajrayana. Mas a linhagem não é o Vajrayana, a linhagem é a linhagem do seu professor. Ela tem outros nomes, né? Normalmente se usa linhagem, a linhagem do Dudjom, a linhagem do Chense, a linhagem a linhagem Nyingma, a linhagem Sakya. Esse é o que se fala linhagem, né? Algumas vezes dá para usar a palavra tradição, né? Então, tradição Sakya, tradição Nyingma, porque tem várias linhagens dentro ali, né? É um poço de coisas, assim, veículos, linhagens, várias classificações. Então, a gente usa um termo mais geral que é tradição. E também com relação a esses fenômenos culturais, por exemplo, tibetano, sul da Ásia, japonês, budismo japonês. Tem centenas de tipos de budismo japonês, né? Mas a gente fala budismo de, né, tradição japonesa, o Zen, né, terra pura, tem umas terras puras no Japão, também tinha na China, né? Então, né, e também essa taxonomia que eu estou falando, eu tento manter isso quando eu falo, e eu acho interessante manter uma certa sistemática no uso das palavras, né? Mas não é assim que os professores usam, não é assim que tem nas traduções, é um saco de gatos, ninguém sabe do que está falando, né? Exceto quando é um texto muito técnico, daí vai falar dos yanas. Aí eles vão falar yana, vão explicar bem o que é yana. Não é para confundir com tradição, não é para confundir com escola. Da escola também é outra coisa que tem uma orientação filosófica, né? Eu prefiro usar a palavra escola quando tem uma distinção de doutrina, né? Que nem sempre, por exemplo, a distinção da cor, que a roupa, da roupa que a pessoa usa, o jeito que ela canta, ou, né, o jeito que se ela dança, ela não dança, se ela faz mantra, se ela não faz mantra, isso são distinções de tradição, né? E aí tem uma distinção, assim, se pensa dessa forma, se pensa daquela forma. Por exemplo, uma distinção de escola, tem uma escola lá que diz que o Vajrayana tem uma prajna superior à Mahayana, e tem outra escola que diz que não, que a prajna é sempre a mesma, tanto no Mahayana quanto no Vajrayana, né? Então, isso daí eu acho que é uma coisa doutrinária, daí uma polêmica, uma disputa intelectual, que se vai usar os textos para dirimir e tal, quem que está certo, quem que está errado, e pode levar séculos e não se resolver. Aí isso aí a gente chama de escola, né? Eu já expliquei essas taxonomias num texto, vou botar o link ali, tem um outro vídeo sobre por que o budismo tem tantas tradições, que eu também falo um pouco sobre essa taxonomia, né? Mas é uma coisa que eu uso pessoalmente, nem todo mundo usa isso, e as pessoas atropelam, né? Usam tradição para qualquer coisa, usam veículo para qualquer coisa, usam linhagem, principalmente, eles abusam muito. Linhagem é um termo bem específico que tem a ver com o que passa do Buda para um aluno, até nós, né? Então isso é linhagem. A linhagem é uma coisa bem específica. Tem várias, centenas de linhagens dentro do Vajrayana, né? Tem muitas linhagens dentro do Mahayana também. Tem linhagens dentro do Shravakayana também. Linhagem é uma coisa que tem em todas os yanas, né? São formas diferentes de classificar esses animais, né?
Então, animal que voa, animal que rasteja. No Tibete, inclusive, eles têm 100 formas de falar de vacuidade, né? E eles têm 2 ou 3 palavras para inseto. Então, é inseto que rasteja, inseto que voa. Eles não têm palavra para barata e uma palavra para besouro. Barata e besouro é o mesmo bicho, né? Daí tu pega os gregos estão muito preocupados com o nome dos insetos, né? Tem que saber tudo, tem que ter um nome diferente, cada tipinho, né? E daí até hoje, quando faz taxonomia de animais, né? Cada espécie tem que ter 2 nomes ali que indica o gênero e que indica, né? Tudo tem que estar bem indicado, assim, por que é esse aqui, por que esse está na mesma família, porque hoje em dia com genética, com adaptação, tu vê qual que vem de como é que eles são, qual é o parentesco deles, né? E o budismo faz isso com formas de budismo. Então, formas de budismo tem, né? Não vou dizer que tem tanto quanto os animais, assim, mas tem um bocado, tem mais do que a gente consegue compreender numa vida, assim, essas formas diferentes, assim. E essa distinção entre Mahayana e Vajrayana é interessante porque volta e meia as pessoas vêm falar comigo sobre isso, né? Então, eu espero que tenha clarificado um pouco. Muito importante, não tem guru no Mahayana, não existe lama no Mahayana, não tem lama. Os lamas podem ensinar o Mahayana, mas o Mahayana não tem lamas. Não tem lama no Mahayana. Não tem guru, não tem lama, não tem iniciação, né? Não tem, no Vajrayana tem iniciação, tem guru, tem lama. Lama e guru é a mesma palavra, né? Vamos começar por aí. Então, no Mahayana tem Kalyanamitra, é outra coisa, né? O Mahayana tem os sutras, o Vajrayana tem os tantras, né? São outra classe de textos, assim. Então, essas distinções, se a pessoa se aprofundar, ela vai entendendo, assim. Espero, né? Se ela se interessa por isso, né? Então, assine meu canal. Se quiser, clica naquela sinetinha que faz a notificação chegar. Por favor, assine meu boletim informativo por e-mail. E nós nos vemos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por essa prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Ganira Kora Jinkazon Banane Wamalu Jungwene Jerezi Wante Jinjazo Eza Peka Jabadu Tenjo Chi Om Sochi Jamen Jabene Jana Sawa Kunchatu Jeo Zetari Baben Jono Tote Rumuni Jogizazu Datu Tenjo Chi Chimekone Pema Samba Wasa Sona Jante Senu Pai Garju Wanshu Juki Trupiko Kusese Shinse Sinda Shin Shua Jingme Tuju Trupanangi Wancho Tuno Tupantenor Buyen Neko Pomulura Sane Lundu Tileta Tenjo Chi Peme Jason Peme Rizo Jepeme Dan Laji Kusesu Wan Pema Choji Drama Rizo Jindoni Peme Lunchi Druju Chi Pende Jungwene Jempo Tempa Yori Nepa Dan Tempa Zimpe Jebonan Kusenjo Sentenjo Chi Do Sun Sanje Guru Rinpoche Ngandu Kundate Wachi Boja Bache Kunsatu Tuta Pasa So Adev So Jinje Laptu So Shinan Sangwe Bache Jua Dan Zambalon Jiru Pajin De Loba Ma Hon Baja Guru Pema Sede Hon Ken Loja Zon Reloja Zan Lisa Sun Chapa Pia Druju Shosun Nangwa Damira Do Sungele Show